palestra Inconstitucionalidades, o elefante e a formiga no meio da sala, de Raul Farias, magistrado do Ministério Público. Não tenho PowerPoint. Eu não tenho desenhos. Olá, bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer à senhora provedora do animal, a doutora Laurentina Pedroso, o convite que me foi formulado para participar neste evento. Pedir desculpa pela minha voz, que não está em grandes condições. E também dizer que, mais uma vez, como em todos os eventos onde participo, cabe-me sempre a mim também recuperar tempo. Caso contrário, não saímos daqui à 1h30, mas provavelmente lá para as 4 da tarde encerramos a vertente da manhã. Bom, foi-me solicitado que eu traduzisse para a língua portuguesa, ou pelo menos para os mais leigos, tudo aquilo que está relacionado com as inconstitucionalidades, toda a temática subjacente que está a ser discutida neste momento no Tribunal Constitucional relativamente aos crimes contra animais de companhia. Resta-me dizer também que, no que tange esta temática do The Link, muita gente não sabe, mas o primeiro caso julgado em Portugal de maus tratos a animal de companhia tinha subjacente um crime de violência doméstica entre pessoas do mesmo sexo e teve lugar em 2016 no Algarve. Nessa altura, antevendo já o que seria e o que viria depois, foi a arguida condenada pela prática do crime de violência doméstica, absolvida pelo crime de maus tratos a animal de companhia, porque se entendeu como credíveis os depoimentos da vítima de violência doméstica, mas não se considerou como credível o depoimento da vítima de maus tratos a animal, porque a vítima de maus tratos a animal obviamente não fala, e na parte que tocava às agressões de que havia sido alvo, não se considerou credíveis as declarações prestadas pela vítima de violência doméstica. E, portanto, também é algo que tem que ser trabalhado no âmbito da Link, a questão relativa à credibilidade das nossas vítimas, tendo em conta que, neste caso, as vítimas de violência doméstica são sempre aquelas que podem prestar depoimento e cuja credibilidade terá sempre que ser aferida também para aferir da violência praticada sobre o animal. Bom, relativamente ao elefante e à formiga que nos trazem aqui. O elefante dá muito nas vistas e apareceu logo em 2014. Quando eu digo que dá muito nas vistas para qualquer jurista. Não para os leigos, não para as pessoas que em 2010 apresentaram uma petição na Assembleia da República para a criminalização dos maus tratos a animais de companhia, mas para aqueles que, olhando para a lei, se aperceberam que ali havia qualquer coisa que não batia bem. E aquela coisa que não batia bem, e que era o elefante, era exatamente a questão do bem jurídico. Saber o que é isto do bem jurídico? Bom, o bem jurídico é algo que tem sido muito discutido em termos doutrinários, não interessa assim muito aqui para os leigos, mas é algo que, a nível do nosso Tribunal Constitucional, tem sido entendido como algo que está diretamente e intrinsecamente ligado à nossa Constituição. Ou seja, o direito penal ou as criminalizações só são criadas ou só surgem quando existe realmente necessidade de se punir em termos sociais a proteção de um determinado bem. O nosso Tribunal Constitucional tem dito que esses bens são aqueles que se encontram consagrados na Constituição da República Portuguesa como aqueles direitos de que o ser humano dispõe. Ora bem, neste momento a questão que se coloca é de saber se existe algum bem jurídico na Constituição, algum direito na Constituição que possa ser contraposto ao direito fundamental à liberdade por parte do ser humano. Isto porquê? Porque todo o crime está subjacente a uma punição praticamente de forma unânime com uma pena de prisão, com uma privação da liberdade. Mesmo que não seja como pena principal, mas o facto é que o está. E, portanto, a questão é saber se poderá ou não existir algum direito consagrado em termos constitucionais que possa contrapor-se a esse direito de liberdade que o ser humano dispõe. E o Tribunal Constitucional não tem sido unânime. O que tem transpirado mais cá para fora, para os mídia,
tem sido a posição, obviamente, adotada por alguns senhores juízes conselheiros, no sentido de não existir, e não existe, salvo o devido respeito, se nós, obviamente, nos fixarmos apenas e só nas normas expressamente previstas na Constituição. Existe, todavia, uma outra corrente jurídica dentro do Tribunal Constitucional que defende que o bem jurídico não deve cingir-se apenas àquilo que está consagrado em termos expressos na Constituição da República Portuguesa, mas também deve ser aferido em função de outros princípios constitucionais que estão consagrados, como sejam, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, ligando intrinsecamente estes direitos, entre aspas, do animal, do bem-estar do animal, da vida do animal de companhia, às especiais responsabilidades criadas pelos seres humanos para com estes animais de companhia, pela forma como os domesticaram, pela forma como os ligaram umbilicalmente à vida humana. Não vai ser fácil resolver. O Tribunal Constitucional, como eu já disse, tem estado bastante dividido nesta vertente. A doutrina, ou seja, os autores que se debruçam sobre esta questão também têm estado divididos. Aqueles que são mais pró-animais defendem sempre a existência de alguns direitos que podem estar implícitos, designadamente o direito ao ambiente, e alguns dos senhores conselheiros também seguem essa corrente. Mas a corrente que tem sido maioritária no Tribunal Constitucional não tem seguido esta tese, tem seguido a tese do bem que está expressamente consagrado na Constituição. Entretanto, o Tribunal Constitucional viu a sua composição alterada nos últimos meses e não sabemos qual vai ser a posição que irá ser adotada quando o plenário for chamado a intervir e a tomar uma posição definitiva sobre esta situação. A formiga tem sido colocada pelos senhores conselheiros. Não era algo que à primeira vista poderia surgir, mas tem surgido. O que é que eu quero dizer não poderia à primeira vista? Prende-se com a redação da lei. Em termos constitucionais, para que uma lei penal possa ser considerada não inconstitucional, é necessário que essa lei seja certa, precisa, séria e determinada. Nós, na altura em que a primeira lei, a Lei 69 de 2014, entrou em vigor, tínhamos uma redação muito aberta de animais de companhia. Ou seja, parecia que só podiam ser animais de companhia aqueles que estavam destinados a fazer companhia ao ser humano e destinados a serem tidos pelo ser humano no seu lar, sabe Deus o que é que seria o lar, para seu entretenimento e companhia. Esta dupla valoração do entretenimento e companhia parecia pressupor uma atividade circense por parte do animal de companhia. Ou seja, se fosse um animal que estivesse ali quietinho, sem fazer nada, não servia para entretenimento, não poderia ser animal de companhia. Por outro lado, existiriam animais que, sendo de companhia, não poderiam ser assim considerados em termos de legislação penal, porque não estariam a ser detidos num lar. Pense, por exemplo, nas pessoas sem abrigo, que normalmente têm animais de companhia, têm um cão, têm um gato, andam aí pelas ruas, mas não têm um lar, mas têm animais. E, portanto, tínhamos aqui uma espécie de cláusula semi-aberta que parecia abrir possibilidades, mas também parecia fechar outras possibilidades. Existiam outras cláusulas na lei que também seriam bastante discutíveis e que o Tribunal Constitucional tem vindo também a suscitar, que é a questão de saber o que é um motivo legítimo, que é a questão de saber se os maus tratos psicológicos a animais de companhia são ou não são puníveis dos termos legais, saber se outras condutas, designadamente aquelas que foram referidas aqui pelo professor Phil Arkell, consubstanciam um crime a nível nacional, designadamente a prática de condutas sexuais sobre os animais de companhia.
E, portanto, foi todo um conjunto de questões que foi sendo deixado em aberto, mas que, em condições normais, o intérprete ou o julgador poderia perfeitamente resolver. Só que o nosso Tribunal Constitucional decidiu que, ou pelo menos começou a crer que era uma cláusula excessivamente aberta e a colocou precisamente em causa todo este conjunto de expressões abertas que o legislador deixou à consideração do intérprete. E é nessa medida que surge a famosa pergunta de saber, segundo a senhora conselheira que deu na altura o acórdão do Tribunal Constitucional, se as formigas de um terrário situadas em casa seriam ou não seriam um animal de companhia. E, portanto, neste caso, a questão é exatamente esta que se tem colocado, a de saber se estamos perante a violação de um princípio da legalidade, o artigo 29 da Constituição, relativamente ao grau preciso, sério e concreto das normas penais e, designadamente, quando a determinabilidade dos animais de companhia. O facto é que o nosso legislador, em 2020, vem introduzir uma salvaguarda, que é, meus senhores, todos os animais que sejam obrigatoriamente registados no SIAC, quer queiram, quer não, são doravante animais de companhia. E é esse um erro em que o Tribunal Constitucional tem caído. Porquê? Porque todas as situações sobre as quais o Tribunal Constitucional se pronunciou se reportavam a canídeos. E, portanto, o Tribunal Constitucional tem de se pronunciar em sede de fiscalização sucessiva concreta sobre a situação que está especificamente chamado a ser pronunciado. E, portanto, não tinha que chamar ali à colação o facto de as formigas serem não animais de companhia. Poderia, eventualmente, ser chamado a pronunciar sobre isso e pronunciar sobre isso se a questão fosse exatamente essa. Se o nosso arguido estivesse a ser acusado da prática de crimes maus-tratos a formigas. Não era o caso. No caso, estavam em causa e têm estado em causa maus-tratos a cães. E nesse âmbito o Tribunal Constitucional, a meu ver, tem decidido mal a questão da determinabilidade ou não do animal de companhia, porque neste momento, e desde 2020, para o legislador, como eu já disse, os cães são, independentemente do facto de estarem com alguém, se encontrarem em situação de errância, estarem a ser utilizados numa atividade agropecuária, que é também um fator excludente da qualidade animal de companhia, mas dizia eu que relativamente aos cães, essa questão já não se coloca. Os cães são sempre animais de companhia e resulta da lei do Código Penal que os cães, gatos e furões são animais de companhia. E, portanto, poderá, neste momento, a norma constitucional relativamente a outras espécies, e tenha-se em conta que o nosso legislador não foi assim muito coerente na noção de animais de companhia. Tenha-se presente que também existem os animais de companhia exóticos, que podem também ser utilizados ou serem considerados como animais de companhia, aqueles animais de espécie exótica que sejam utilizados para ornamento, portanto não coincide com a qualificação e a noção do nosso Código Penal, que não fala em nenhum lado de ornamento. Mas relativamente a situações concretas, a determinadas espécies em concreto, o Tribunal Constitucional não poderá, a meu ver, falar em termos de inconstitucionalidade. Neste momento, como eu já disse, a divisão dentro do Tribunal Constitucional é enorme. Posso-vos dizer que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional já tomou posição, pelo menos no último acórdão que eu vi, e foi no sentido de não ser, de qualquer forma, inconstitucional em qualquer das vertentes. O Sr. Juiz Conselheiro José João Abrantes seguiu na altura o voto do Conselheiro Teles Pereira, que também foi exatamente no sentido de não existir qualquer inconstitucionalidade no caso em preço. Ficaremos a aguardar, sendo certo que esta questão tem sérias consequências no DALING. E tem consequências porquê? Porque quando nós estamos a julgar e a condenar uma pessoa pelo crime de violência doméstica, ou pelo crime de maus-tratos a idoso ou a criança, e por um crime de maus-tratos a animal de companhia, as questões suscitadas em torno dos animais de companhia que poderão levar ao Tribunal Constitucional levarão à demora na punição da pessoa que
terá sido condenada pelo crime de violência doméstica. Ou seja, a punição que deveria já ter sido dada ao agente pelo crime de maus tratos a ser humano não pode ser colocada em prática enquanto não for decidida igualmente a questão do animal. E isto está a criar alguma entropia, obviamente, nestas situações em que existe uma dualidade na punição. Punição pela agressão ao ser humano e punição pela agressão à pessoa não humana, como hoje se diz. Por isso eu estou crente que neste momento tudo aquilo que o Sr. Ministro aqui disse no início relativamente à criação do bem-estar jurídico animal, aliado também a uma intervenção constitucional que se espera célere nesta matéria, venha propiciar a que no futuro estas situações de dupla intervenção por parte da Justiça, relativamente a pessoas humanas e a pessoas não humanas, possa possibilitar uma justiça equalitativa e célere para todas as vítimas. Relativamente ao mais, o Dr. Miguel Carmo irá complementar a minha intervenção. Obrigado pela vossa paciência. Avançamos agora para a palestra A Violência enquanto Fenómeno Transversal a Várias Realidades da Vida, por Miguel Carmo, Procurador da República.